Boa noite, pessoal do canal M8, tudo bem com vocês? Está começando agora mais uma live toda terça-feira, né? Hoje eu trazei um pouquinho, mas eu tenho um assunto bem bacana pra gente conversar hoje e a ideia é, de novo, a gente fazer aqueles 20, 30 minutinhos desse papo para eu poder mostrar para vocês um pouquinho da relação entre a arquitetura, né? Entre o espaço físico, entre os ambientes e a forma como as pessoas trabalham, tá? Então, na semana passada a gente fez um bate-papo bem bacana falando por que não é todo escritório que tem escritório estiloso, estilo Google, né? Que realmente isso não... hoje em dia a gente vê que a gente precisa ter que ser coerente em relação ao ambiente físico, também com a cultura da empresa, com as pessoas que trabalham nessas empresas. E a gente também precisa olhar esse ambiente físico de uma forma bem mais detalhada antes de definir um estilo. Né? Então, qual que é a ideia do bate-papo de hoje? Que a gente possa falar sobre dois dos principais elementos de um escritório, que eu acho que todo mundo aí que trabalha com computadores está em constante contato, que é a mesa e a cadeira. Né? Então, quando a gente fala em mesa de trabalho, em cadeira, principalmente a cadeira, gente, eu sou uma fã de cadeiras, eu acho que tem tudo a ver com a forma como a gente se sente no escritório e, consequentemente, com a nossa produtividade, tá? Porque a cadeira, ela tá diretamente relacionada com a nossa postura e se a gente não sente em uma postura adequada, a gente não consegue ficar muito tempo trabalhando. Porque começa aquela dor ali, aquela dor aqui, e com o tempo isso acaba baixando a nossa produtividade. Então são detalhes, hoje a gente vai falar de detalhe mesmo, tá? Sobre mesa e cadeira para a gente poder melhorar a nossa produtividade. Então, antes de eu ir ao assunto de fato desses dois itens, eu queria saber quem tá online, de onde é que vocês estão falando. Para quem não me conhece, eu sou a arquiteta Priscila Benck, sou especialista em projetos para ambiente de trabalho, fiz minha especialização fora do Brasil, na Alemanha, voltei ao Brasil e vi a necessidade de estimular mais esse assunto, desse olhar mais estratégico mesmo dos ambientes dentro das empresas. Então, em função disso, né, a gente montou um conceito que se chama Qualidade Corporativa Smart Workplaces. Hoje a gente tem é um canal, não é uma empresa, é um canal mesmo, para poder trazer esse tipo de discussão, como esta de hoje, por exemplo, né, da gente poder olhar para detalhes do ambiente que de fato fazem a diferença e impactam na produtividade pessoas. Então eu queria saber quem tá online aí comigo. Eu vou só aproveitar e vou compartilhar. Gente, por favor, também me deem um ok se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Deixa eu aproveitar aqui, vou compartilhar essa transmissão. Quem puder também compartilhar, eu agradeço para vocês. Já tô vendo que tem gente online, que bom. Toda semana então a gente traz um tema e esse tema de hoje, deixa eu só compartilhar aqui. Esse tema de hoje, gente, foi uma pergunta que eu recebi, tá? Então, inclusive, eu já quero me colocar à disposição. Quem tiver alguma pergunta, me manda aqui, pode ser nos comentários mesmo do vídeo, eu leio, e daí a gente pode montar aí um novo tema, né, pra semana que vem. Joyce tá aí, que bom, áudio e vídeo ok, ótimo, obrigada, Joyce. Bom, gente, vamos lá, então. Vamos falar rapidinho, nesses próximos minutinhos, sobre os dois principais elementos de um escritório, os dois principais mobiliários de um escritório, né? Quando a gente fala em mesa de trabalho, eu vou começar talvez pelo mais simples dos dois, tá? Mesa de trabalho, a gente precisa cuidar com padrões aí que tem disponível no mercado que às vezes podem não ser adequado para você. Tá? Então, o que a gente precisa? Hugo também tá online, tudo bom, Hugo? Que bom, áudio e vídeo ok. De onde é que vocês estão falando, gente? Me deem um feedback aí. O Júnior Matos também tá online, que bom. Ah, de Manaus, puxa, que bacana, Júnior. Estamos bem nos opostos, né? Então, quando eu falo em mesa e a gente vai, por exemplo, numa loja tipo Tok aí, a gente vê diversos tipos de mesa de trabalho, né? Então, alguém quer montar hoje um escritório, tem gente, inclusive, que eu vejo, compra um tampo de vidro, coloca uns pés, né? E já se faz uma mesa de uma forma muito rápida, né? E a gente costuma dizer que essas mesas, realmente, o que precisa ter uma mesa de trabalho? Ela tem que ser plana, né? Obviamente, se você utiliza além de computadores, talvez também possa influenciar no tipo de mesa, mas normalmente uma mesa o mais plano possível. O que eu queria chamar a atenção sobre mesas? Primeiro, sobre a dimensão dessas mesas e segundo, sobre o material dessas mesas, tá?
Quem mais tá aí? Hugo é de Goiânia, que bacana, Hugo. Quem mais? Léo de Santo André, São Paulo. Ai, que bacana, tô louca pra voltar aí pra São Paulo. Mas voltando então, a gente tava falando da mesa. 2 pontos. O primeiro, então, pra prestar atenção, dimensão, e segundo, material. Vou começar falando do material, tá? O que acontece? A gente vai nessas lojas, Tok Stock ou semelhantes, Etna também, é uma loja bem boa da gente ir lá e pesquisar, né, as novidades. A gente precisa cuidar, quando a gente fala em material da mesa, primeiro, como eu falei bem no início, tem que ser uma mesa plana. Então hoje existem vários acabamentos de materiais que acabam tendo, sendo mais ondulados, né, não sendo totalmente plano. Isso para quem trabalha com documentos, principalmente que precisa escrever, pode dificultar. Então a gente precisa prestar atenção nisso, o mais plano possível. Segundo ponto. Quem não gosta de uma mesa de vidro, né? Muito elegante. Quantos projetos que eu já fiz e as pessoas pedem mesa de vidro e porque o vidro é elegante, enfim, tem vidro colorido, enfim. O que a gente precisa cuidar no vidro? Existe um tipo de distração visual nos escritórios que são as reflexões. Então, às vezes a claridade, seja da rua ou mesmo de uma iluminação artificial, de um ponto de luz que você tem em cima da sua estação de trabalho, ela pode refletir tanto no monitor quanto no tampo da mesa. E é por isso, gente, que a gente precisa tomar muito cuidado com mesa de vidro. Porque às vezes essa luz que tá no forro, eu não sei se vocês já viram isso, quem trabalha em mesa de vidro, às vezes quando é num grande escritório a gente olha pra mesa, a gente consegue enxergar quase que as luminárias, né? E num primeiro momento isso pode parecer ok, que não tem problema, mas ao longo do dia, às vezes a gente nem percebe, mas o nosso olho, ele começa a sofrer uma fadiga visual por esse excesso de reflexões. Então a gente precisa cuidar, quando a gente vai trabalhar com mesa de vidro, para que esse vidro não reflita essa iluminação, seja artificial quanto iluminação da rua mesmo. Quem mais tá aí? Que bom, a Fátima também tá online. Deixa eu ver quem mais aqui, deixei rolar e não falei. Amy também entrou, seja bem-vindo. Então hoje, gente, a gente tá falando desses 2 pontos, né, que são os principais mobiliários de um escritório, uma mesa e uma cadeira. Então a gente falou da mesa, do tipo de material. Eu sempre dou preferência para mesas o mais plano possível e o mais claro possível, que é o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês. Em relação à cor. Quem já não trabalhou, já não achou bacana uma mesa preta, por exemplo? Eu trabalhei durante muitos anos com todo o mobiliário da minha sala de trabalho era preto. Eu achava aquilo um charme, né? Uma mesa preta elegante. Só que o que acontece com a mesa preta? Principalmente para quem trabalha no computador, tá? Quando a gente está trabalhando no computador, a gente recebe muita luz do monitor. E essa luz, normalmente, é uma luz branca. Né? E se a gente está com uma mesa, que normalmente é uma superfície grande, que ocupa o nosso contato visual o tempo todo, a gente acaba tendo uma superfície preta com uma luz branca. Preto e branco são as cores mais opostas que tem. Para o nosso olho ficar enxergando 2 cores tão contrastantes ao mesmo tempo também é prejudicial. Tá? Isso não sou eu que estou falando, isso tem estudos que já demonstram isso, que o nosso olho ele precisa se focar de forma diferente de acordo com a cor. Então, uma hora ele vai estar enxergando um monitor extremamente branco, uma hora ele vai estar enxergando uma mesa totalmente preta. E ele precisa se regular nessa cor, quando a gente enxerga o preto e o branco, Com o passar do dia, com o passar das horas, o fato da gente ficar enxergando preto e branco, pode também nos trazer fadiga visual, consequentemente dores de cabeça, cansaço, e isso que acontece? Baixa a produtividade, né? Então, sobre a mesa de trabalho, principalmente a gente precisa cuidar. Esses pontos que eu trouxe para vocês tem que ser plano, evitar cores muito contrastantes no ambiente, então de preferência clarinha mesmo, gente, não tem que inventar muita coisa, sabe? É melhor a gente ir no que dá certo mesmo pra gente não acabar tendo prejuízo para nós mesmos, né? E cuidar quem trabalha com mesa de vidro também para evitar os reflexos. Isso era um ponto, então, em relação ao material dessa mesa. O segundo ponto, em relação às dimensões desta mesa. Tá? O que vai variar a dimensão de uma mesa, o tamanho de uma mesa? Principalmente em relação ao monitor do computador. Cada monitor, quanto maior o monitor, mais distante ele deveria estar dos nossos olhos.
Então, para quem gosta de trabalhar com aqueles grandes monitores, ou então para quem trabalha com mais de um monitor, é super importante que esse monitor esteja mais distante, gente, porque senão volta a questão dos olhos. Cansaço visual, fadiga visual, final do dia, isso significa baixa de produtividade. Então, eu comecei falando ali das mesas que a gente vê hoje no mercado, e a gente vê no mercado mesa de 60 centímetros de profundidade, 50 centímetros até. Gente, eu já vi de 40 centímetros, principalmente quem trabalha em home office. A gente precisa cuidar da nossa saúde, tá? E também, isso não sei o que estou dizendo, também já tem pesquisas que demonstram isso. Se a gente está trabalhando por muitas horas muito próximo no monitor, a gente acaba sim prejudicando o nosso visual, e daí a consequência disso é baixa de produtividade, a dor de cabeça, enfim. Isso com o tempo pode levar a problemas ainda mais sérios. Então, assim, o que eu costumo dizer? Pelo menos 70 centímetros de distância. Na verdade, para quem trabalha com aqueles grandes monitores, deveria ter até mais, tá? Então, norma alemã, por exemplo, e acho que tá online aí umas meninas que já fizeram o nosso curso, que a gente traz da Alemanha. É um curso que eu fiz na Alemanha, de especialização em projetos para ambientes de trabalho, e ali já define norma alemã, mínimo 80 centímetros de profundidade de uma mesa. Quando eu chego aqui no Brasil falando isso, as pessoas dão risada, né? Porque você considerar, cada vez mais a gente vê que os projetos, os espaços de trabalho estão cada vez menorzinhos, pra gente conseguir colocar uma mesa de 80 centímetros, às vezes é bem difícil. Mas é bom a gente saber o que é o ideal. E daí, a partir do que a gente sabe o que é o ideal, a gente busca fazer, né, implantar o mais próximo possível desse ideal. Então, o que é a nossa realidade dos nossos projetos? Normalmente, quando a gente não consegue ir a 80 centímetros, a gente faz mesas de pelo menos 70 centímetros de profundidade, tá? Que daí pode atender já quase que o ideal, né? E pode atender aí boa parte dos monitores aí que a gente está acostumado a ver nos escritórios. Tá? Então, em relação à dimensão, principalmente isso, 80 centímetros de profundidade e de comprimento de mesa, né? Que também, principalmente quem trabalha em ambientes compartilhados, por exemplo, um escritório open space, né? Que todo mundo trabalha junto, e daí a gente também vê mesas cada vez mais estreitinhas, pessoas quase que grudam uma nas outras para trabalhar. Gente, a gente precisa levar em consideração um outro ponto, tá? Que daí agora eu tô falando muito da área da neurociência mesmo. A gente sabe que cada pessoa tem a sua área pessoal, tá? Então a gente tem como se fosse um círculo em volta da gente, né? Que a gente precisa ter esse espaço para nós, pra gente se sentir confortável, pra gente manter a nossa privacidade. A gente está muito próximo de uma outra pessoa e passa muitas horas do dia, às vezes, né, trabalhando 8 horas do dia, grudado com a pessoa do lado, a gente não se sente bem. E quando a gente não se sente bem, a gente não produz como a gente deveria. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. E isso, gente, que eu tô falando pra vocês, é um conceito, muito antigo, tá? Que é esse conceito da área pessoal de cada pessoa, e foi feito estudo, existe uma teoria de Hall, que demonstra que a gente precisa ter um diâmetro, né, que é essa nossa área pessoal de pelo menos 1,20 m. Sendo assim, se a gente sabe que a gente tem um diâmetro em volta da gente de 1,20 m, é essa a distância que a gente precisa ter da pessoa do lado, né? Então eu considero do nosso eixo 60 centímetros para um lado, 60 centímetros para o outro, deveria ser só para nós, sem ter mais ninguém sentado próximo. Então esses são os conceitos de dimensionamento mesmo de mesa. O Christian entrou também, que bom. Então esse é dimensionamento de mesa. Falei para vocês a questão dos materiais dessa mesa, né? E agora eu queria falar nesses últimos minutinhos do que para mim é o mais especial, que é a questão da cadeira. Então, quem me conhece já sabe, assim, eu investi no meu escritório, o maior investimento, se alguém me perguntar aonde você investiu mais dinheiro, eu digo para vocês, foi nas cadeiras. E é aonde eu tenho o melhor retorno. Porque não adianta, para você realmente ficar muitas horas trabalhando sentado, e sim, a minha profissão e da minha equipe exige isso, né? Então a gente trabalha com projetos, a gente fica muitas horas na frente do computador, a gente precisa sim estar sentado numa cadeira adequada. Por que isso? Para nos possibilitar trabalhar numa postura adequada. O Márcio também entrou, seja bem-vindo. Então, gente... E daí, essa é uma grande pergunta que eu recebo, né? Ai, Priscila, existem cadeiras aí
de R$ 300 ou menos até, se a gente for no supermercado comprar cadeira, vai estar lá escrito cadeira de escritório, 100, R$ 200, sei lá. Até cadeiras que realmente você vai ver o valor é 5 mil, 10 mil reais. E daí as pessoas me perguntam como que eu vou escolher uma cadeira adequada para o meu escritório, né? Entre tanta variedade, como é que eu sei qual que de fato é boa? Eu preciso comprar mais cara? Eu compro mais barato? O que eu faço? Não precisa ser a mais cara, não precisa ser a mais barata, tá? O que a gente costuma falar? 3 funções tem que ter, pelo menos a cadeira. 3 funções. A primeira, ela tem que ter uma regulagem de altura do assento. Normalmente as cadeiras de escritório têm isso. Então a gente regula a altura que a gente senta. Por quê? Porque cada pessoa tem um perfil físico diferente. Então, pelo menos isso, né? A gente vê, sei lá, pessoas às vezes dentro do mesmo ambiente, uma pessoa medindo 1,80, outra 1,50. Como é que você vai adequar? A mesa, ela já é fixa, normalmente, né? Mesa tem uma altura fixa, então a gente precisa ter a regulagem de altura do assento das cadeiras para possibilitar que pessoas tão diferentes ocupem a mesma mesa, né? A mesma altura de mesa. Primeiro ponto, então, a regulagem de altura do assento. Segundo ponto, tem que ter braço. A gente precisa apoiar os nossos braços no braço da cadeira. É para isso que ele existe, tá? Não dá para querer apoiar em cima da mesa, porque no momento que a gente faz isso para se apoiar em cima da mesa, a gente está automaticamente, né, prejudicando a nossa coluna, porque a gente vai estar inclinado para frente. Então, não. Tem que ter mesa e os braços tem que estar apoiados, tem que ter braço, tem que ter braço e os nossos braços tem que estar apoiados de fato neste braço da cadeira, tá? E por fim, o terceiro ponto tem que de fato ter um suporte para nossa lombar. Então, quando você senta na cadeira, senta sempre bem para trás, tem que sentir que a lombar, principalmente essa região das nossas costas, ela tem que estar totalmente apoiada, tá? A gente não deve trabalhar desgrudado da cadeira, desgrudado do encosto da cadeira, né? Ah, Renata, que bom que você tá online. Roberta. Então, porque quando a gente vai pra frente, como eu falei antes, a gente acaba prejudicando a nossa coluna. Então, a gente precisa sempre trabalhar encostando, de fato, a nossa lombar, ela sendo apoiada. Quanto mais apoiada for, melhor será, tá? Então, esses são os 3 pontos para quem quer adquirir uma cadeira nesse momento, que precisa prestar atenção, que a gente falou, regulagem de altura do assento. Segundo ponto, ter braço a cadeira. Terceiro ponto, de fato ter um encosto da cadeira que apoie. E ó, o João Carlos que tá online sabe disso, né, João? Qual é a importância de uma cadeira? O João que tem uma loja sensacional em Ribeirão Preto, que eu tive o privilégio de conhecer. Então o João, melhor que ninguém, sabe o quanto é importante a gente investir numa cadeira adequada para dentro do escritório, tá? Eu diria assim que se você, nesse momento, Priscila, eu tô sem dinheiro, não tenho como montar meu escritório, o que seria um investimento a fazer que vai me dar um retorno rápido? Cadeira, tá? Ou quem não puder nesse momento, de fato adquirir a cadeira, coloca ali na tua lista de futuros itens a adquirir para o escritório, investir numa cadeira adequada. Apoio de lombar, a Jo tá colocando, é isso aí. Certo, gente? Bom, já tô aqui estourando no meu horário e eu quero dar os parabéns para toda a equipe do canal M8, que tá com uma programação de lives aí sensacional. Então, quem tá online, mantenha-se online para já assistir aí a próxima live. Eu também já vou estar com vocês online assistindo. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, deixa aqui nos comentários, porque daí eu já vou preparar aí um assunto bem bacana para a próxima terça-feira. Estou de novo com vocês às 18 horas. Quem quiser também saber um pouquinho mais do nosso trabalho, qualidadecorporativa.com.br. Na hora que eu entrei agora, eu não consegui deixar na descrição aqui do vídeo o link da Qualidade Corporativa, tá? Mas vou fazer em seguida. E igual aqui fica gravado no canal M8, se você for ali em vídeos, esse vídeo de hoje também vai estar gravado, assim como os anteriores também estão lá. Certo, gente? Raquel que entrou agora, estamos encerrando, mas vai estar gravado, como eu falei, você pode assistir desde o início, tá bom, gente? Uma ótima noite para vocês e até a próxima terça-feira.